Boa tarde, pessoal de cálculo. Bom, pessoal, hoje nós visualizaremos derivada de uma forma geométrica. Vejam, nós temos aqui uma função que processa entrada x em saída y. Bom, essa é a visão mais simples de função, através de um gráfico no plano cartesiano. Agora veja, eu estou com uma entrada x e obtendo, depois do processamento de x pela f, um número y. Nada impede que, por exemplo, eu capture um outro ponto, uma outra entrada no caso, que dista ΔX daquele x original. Veja que eu tenho x, e aí eu ando ΔX para frente. Tenho outra entrada. Essa entrada, se eu processar, eu terei uma saída que terá uma distância daquele y, que era o primeiro resultado de processamento. Aqui uma distância ΔY na vertical. Repare, eu tinha uma coordenada correspondente ao resultado saída e entrada iniciais, e agora tem um outro ponto que marca a entrada e saída finais. Como se eu tivesse percorrido um caminho em cima da própria função. Agora veja, uma variação dessas, variação em x e variação em y, o quanto eu vario o y pelo quanto eu vario o x, isso dá uma variação média. E isso, os dois pontos, como o ponto final está orientado em relação ao ponto inicial, eu posso marcar essa orientação decorrente da variação através de uma reta conectando os dois pontos. É natural, já que por quaisquer dois pontos você pode passar por eles uma reta. Então, só para marcar geometricamente o jeito que um ponto está orientado em relação a outro, eu marquei aqui uma reta conectando os dois pontos sobre a função. Bom, na literatura, essa reta conectando dois pontos pertencentes a uma função no gráfico é chamada de reta secante. Mas, enfim, esse é o nome técnico. Bom, continuemos. Veja, eu estou a uma distância ΔX e, por consequência, a uma distância ΔY aqui. Isso falando, essas distâncias distando ΔX é do x atual até o x original, e ΔY é dessa nova marcação y até o y original. Mas, se nós quisermos, reparem, bom, se nós quisermos aqui, nós podemos, olha só, essa orientação, se eu pegar o segmento de reta entre os dois pontos, pessoal, peguei o meu segmento de reta aqui.
Peguei esse pedaço da reta aqui. Olha o que eu consigo. A distância horizontal é ΔX. E a distância vertical é ΔY. E essa reta daqui, pessoal, esta reta, se quisermos, podemos inclusive, vamos marcar aqui, deixa eu pegar para nós aqui, eu vou marcar aqui, pessoal, vamos marcar quanto é o ângulo. Essa reta, ela tem um ângulo com a horizontal, com o eixo X. Vamos ver. Vou pegar aqui uma reta. Tá aqui. Bom, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Existe aqui, eu consigo delimitar um ângulo, pessoal. Vou delimitar um ângulo aqui. Opa, isso aqui não tá dando muito certo, não. Eu vou ter que, inclusive, usar uma lupa. Tá aqui. Agora sim. Estou ajustando aqui um ângulo para visualizarmos. Bom, eu posso até aumentá-lo aqui para ficar bem claro isso daqui. Aqui vamos usar uma fonte. Bom, enfim. Tá aqui. Essa reta, pessoal, com a horizontal. Repare, a reta que nós traçamos, ela tem uma inclinação θ. Então veja, isso está no triângulo aqui. Olha a inclinação da reta com a horizontal aqui. E vocês reparam que a tangente do θ é o próprio... Bom, aqui tá invertido. Infelizmente, olha só como eu inverti as coisas. Bom, então aqui é ΔY, a tangente desse ângulo é ΔY sobre ΔX. Acredito que isso é visível para todos vocês. Tangente do ângulo é a variação de y dividido pela variação de x. Bom, então acho que está claro que a variação média de y em relação a x é a tangente do ângulo. Ângulo este que é a inclinação da reta interceptando os dois pontos. Bom, até aí está bem claro. Então, vejamos outra questão. Eu quero destacar aqui esse ponto que é o final da nossa variação, aonde tem as coordenadas x mais ΔX e y mais ΔY. A coordenada com esse valor de abscissa e com esse valor de ordenada. Vamos dar um destaque nela. Bom, agora então, deixa eu desativar aqui algumas coisas. Repare, eu tenho essa reta original.
Porém, pessoal, nós pegamos um ponto final aqui na frente. Vamos imaginar que nós queremos pegar um ponto mais próximo do ponto inicial. A gente vai aproximar um pouco aqui este ponto do primeiro. E vamos reparar no que vai acontecer com as nossas distâncias ΔX, ΔY e também com a própria reta secante. Vamos lá. Se fizermos isso, veremos o seguinte. Bom, eu vou pegar aqui. Olha só. Eu peguei um outro ponto sobre a função, não é aquele ponto antigo, que era aquela reta com a qual estávamos trabalhando. Mas eu peguei um outro ponto mais próximo daquela primeira coordenada XY. Olha só. Repare, a nova reta que intercepta os dois pontos, o mesmo ponto de coordenada XY e o novo ponto distante dele, ela mudou sua orientação. Ela ficou, inclusive, mais inclinada. Olha só. Bom, e nisso, reparem. Olha que interessante. Agora nós temos as distâncias ΔX, é um ΔX menor, pessoal. A distância ΔX diminuiu. E olha a distância ΔY aqui. Ela diminuiu também, conforme havíamos mencionado. Então, continuemos aqui a nossa análise. Bom, eu vou desativar aqui as lousas, pessoal. Vou ter que desativar todas por enquanto. Vamos aqui embaixo. Vou ativar. Eu vou deixar só a nossa reta, a nova reta tangente. É a nossa nova reta, pessoal. Lembra, é essa reta amarela, pessoal. Eu vou deixar só a reta. Eu vou tirar aqui esse desenho dos novos ΔX e ΔY. Vou deixar só essa reta amarela aqui. Bom, vamos deixar só ela. Na verdade, não. Olha aqui que eu estava fazendo, pessoal. Aqui é o seguinte. Nós tínhamos essa reta, essa aqui interceptando dois pontos da função. E o que eu vou fazer agora? Lembrem-se, nós tínhamos uma primeira reta, agora é a segunda reta. Porque lembrem-se, o ponto estava aqui. Quando nós desativamos a reta laranja e só interceptamos por essa reta nova aqui, pegamos outro ponto aqui para conectar com o primeiro, mas veja, a reta passando por dois pontos da função. Veja só, agora não. Vamos pensar em pegar um ponto mais próximo ainda das coordenadas XY originais para traçar uma nova reta. Nós vamos traçar uma nova reta, aproximando muito mais de forma a praticamente confundir a coordenada final com a coordenada inicial. Vai ser praticamente uma sobre a outra. Olha só.
se eu pegar a reta tangente, a reta que intercepta a função, somente nessa coordenada, eu tenho essa reta aqui. Ela não intercepta em outro ponto. Porém, pessoal, eu posso pensar nessa reta como passando por dois pontos pertencentes à função. Porém, pessoal, esse ponto, segundo ponto que intercepta, ele está se confundindo com a coordenada inicial original. É como se, vejam bem, vamos tentar captar a ideia. Nós tínhamos um ponto antigo, que era daquela reta, pessoal. Olha só, se nós aproximarmos muito essa coordenada desta daqui, no limite, os dois pontos se confundem. E essa reta que é secante, ela acaba se tornando uma reta tangente. E os dois pontos, eles estão ali se confundindo no limite. A reta secante, ela acaba tendendo à reta tangente, pessoal. E as distâncias entre um ponto e outro, infinitesimalmente mais distante deste primeiro, veja, a distância deles é ínfima, tendendo a zero. E o ΔX e o ΔY, antes o que era ΔX, no limite se torna DX. E o que antes era ΔY se tornará DY, pessoal, a diferencial de Y. Então, vamos ver todos estes detalhes. Olha só. Bom, aqui eu atento vocês para um detalhe. Essa nova reta, que agora é uma reta tangente, ela tem uma nova inclinação, que é φ. E veja, como eu disse a vocês, olha só, esses pontos agora, eles estão coincidentes, e se dermos um zoom nessa região, o que nós vamos ver? Nós vamos ver agora um DX, o que era ΔX, no limite se torna DX, quando os pontos estão no limite com a distância tendendo a zero. E o que era ΔY vira agora um DY. E olha que legal, pessoal. DY dividido por DX, isso é a tangente da inclinação desta reta tangente. Olha que interessante. A inclinação da reta tangente, isso é uma informação geométrica, porque esse ângulo aqui, se você traça a reta tangente no ponto XY, você tem a reta tangente. A inclinação dela te dá a informação da derivada da função. Naquele ponto de coordenada x, y. Olha que resultado estupendo! Geometricamente, a inclinação da reta tangente te fornece a derivada no ponto x, y, aonde a reta está tangenciando a sua função.
Este resultado estupendo nós utilizaremos para análise do comportamento de algumas funções. Eu fico por aqui por enquanto. Aquele abraço. Até mais.